Quero te convidar, irmão, a abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 14. Quero trazer a você uma palavra de motivação, de desafio, de ousadia nesta noite. Êxodo, capítulo 14. Abra comigo a palavra bendita de Deus. Êxodo, capítulo de número 14. Eu leio a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixaste servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixe-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, que vos sigam e entrem nele. Serei glorificada em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvens se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda.
Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Li todo o capítulo 14 de Êxodo, da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, em o nome do Senhor Jesus, fala ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, nos dê uma palavra tua, edifica a tua igreja, fortalece as nossas almas, neste novo ano que adentramos, para a glória do teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Este texto, creio eu, é de conhecimento dos queridos e amados irmãos. A história do povo de Israel. Israel estava cativo no Egito. O cativeiro já durara 430 longos anos. O povo, não aguentando mais o sofrimento, começa agora a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor por livramento, não aguentando mais aquele estado. O povo havia ido ao Egito para ter o seu suprimento. Era momento de seca, era momento de escassez, era momento das vacas magras, eram momentos dificílimos, e então esse povo é levado para o Egito por meio de José. E José cuida do povo de Israel, da sua família. José já havia falecido. Outro faraó se levanta. Outro faraó agora reinava sobre o Egito. E esse novo faraó começa a pesar a mão sobre o povo de Deus. E é bom lembrar que faraó não é o nome pessoal de alguém, é um título que alguém tinha, faraó. Eu lembro-me, certa feita em Patrocínio, um pastor muito estudioso, chamado Reverendo Salvador Moisés, era o nome dele, Reverendo Salvador Moisés, hoje é professor ainda em Patrocínio. Ele pastoreava uma igreja presbiteriana de Monte Carmelo. E como ele era muito estudioso, uma irmãzinha da igreja perguntou para ele: pastor, qual é mesmo o nome daquele homem que governava o Egito na época de Moisés? Eu não lembro. E o pastor disse: eu vou pesquisar para a senhora e amanhã te trago a resposta. E o pastor nos contou que passou a noite inteira pesquisando, lendo, pesquisando. Naquela época não tinha a internet que temos hoje, a facilidade da internet que temos hoje. Então ele foi nas enciclopédias, ele foi nos livros, na biblioteca, uma vasta biblioteca, e achou o nome do homem. E no dia seguinte ele vai à casa da irmã e disse: irmã, encontrei. O nome daquele rei era Faraó, e disse o nome do homem inteiro. Não lembro o nome que era, digamos Artaxerxes da Silva Gomes, filho, Faraó.
a irmãzinha disse, ah, sim, pastor, Faraó, é esse nome que eu queria. Eu queria só saber Faraó, e o pastor pesquisou a noite toda. Mas Faraó não é nome, é título. E Faraó se levanta, pesa a mão sobre o povo, e o povo ora, e Deus levanta o libertador Moisés. No capítulo 12, no versículo 37, diz que estava saindo do Egito 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Êxodo capítulo 12, versículo 37. Só homens, haviam 600 mil, se todos fossem casados, mais 600 mil mulheres, 1.200.000. Se cada um tivesse um filho, cada casal um filho, 1.800.000. Então nós cremos que em torno de 2 milhões de pessoas, muita gente, centenas e centenas de pessoas estavam saindo do Egito. E agora, ao caminhar do Egito, no capítulo 3 de Êxodo, verso 17, diz que o Senhor não os leva pelo caminho dos filisteus, posto que era mais perto, mas o Senhor os levou pelo caminho do deserto e o fez rodear o deserto, segundo Êxodo capítulo 13, versículo 17, que diz assim, tendo Faraó deixado de ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então, 2 milhões de pessoas, de vidas, muita gente sai do Egito, caminhando, rodeando o caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e agora o povo está diante do Mar Vermelho. E o povo olha à sua frente, um vasto, imenso mar. À direita e à esquerda havia o quê? Havia deserto, havia montanhas. Olha para trás, quem vem vindo atrás? Faraó, todo o seu exército, todos os seus cavalarianos. Só carros, eram 600 carros. Cada carro era uma carruagem puxada por cavalos. Cada carro tinha sobre ele, em cima dele, um capitão. Atrás do capitão, o seu exército. 600 capitães, 600 grupos do batalhão, do exército desses capitães. Então nós podemos imaginar quando a Bíblia diz que todos os carros de Faraó, todo o exército de Faraó, todo o povo armado de Faraó, vindo atrás, perseguindo os egípcios, melhor dizendo, perseguindo o povo de Israel, com o objetivo de levá-las as pessoas e levar o povo cativo novamente, de volta ao Egito. E agora o povo, diz a Bíblia, começa a conversar com Moisés. E a palavra era esta: Moisés, por que nos trouxe aqui? Verso 11, capítulo 14. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Por que você nos tratou desta forma? Por que você nos fez sair do Egito? Olha o que mais que diz o verso 12. Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Em momento algum o povo havia dito isso. Em momento algum o povo havia proferido essas palavras a Moisés. Porque o povo havia orado para sair do Egito. Havia clamado a Deus para sair do Egito. Basta a leitura de Êxodo capítulo 3, que diz que tendo o povo clamado ao Senhor, Deus ouviu o clamor do povo e Deus desceu para libertar o povo. Em momento algum o povo disse, deixa-nos para que morramos aqui no Egito. Nós queremos continuar servindo ao Egito. Nós não queremos liberdade. Nós não queremos terra nova. Nós não queremos sucesso. Nós queremos escravidão. Nós queremos e nos acostumamos com o Egito.
E o povo começa a murmurar a Moisés, e Moisés disse para o povo, verso 13, respondeu Moisés ao povo: não temais, não tema, não temais, aquietai-vos, vede o livramento, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais vereis. Verso 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Mas o povo continua clamando, o povo continua implorando, o povo continua falando, e Deus então dá a palavra a Moisés, que é o tema desta noite, no versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E nós podemos indagar, nós podemos perguntar: por que marchar? Como que nós vamos marchar? Por que marchar? Veja que Deus está dizendo: por que clamas a mim? Por que está clamando ainda? Porque, em outras palavras, ainda está ajoelhado? Porque ainda está orando? Porque ainda está implorando? Porque ainda está suplicando? Porque ainda está perdendo o prazer da vida, o objetivo da vida, negando as orações que foram feitas há tempos atrás? Porque está nesse estado de angústia, de miserabilidade, de fracasso, de depressão, de sofrimento, desse beco sem saída? Porque você está vivendo desse jeito? Diga a Moisés, aos filhos de Israel que marchem. Por que marchar? Por que nós vamos marchar? Porque é ordem de Deus. Porque é ordem de Deus. Deus deu esta ordem, era esta palavra de Deus. Por que clamas, marchem? Por que devemos marchar? Porque é ordem de Deus. Mas também nós devemos marchar, porque tem promessa de Deus para nós. Quais são as promessas de Deus para este povo? A terra prometida, a conquista da nova terra, terra que mana leite e mel, terra de prosperidade, terra de maravilhas, terra gloriosa, viver um novo tempo, um novo momento, experimentar algo exponencial, extraordinário de Deus. Era promessa do Senhor. Deus não havia dito que o povo morreria no Egito, nem que morreria no deserto. Deus havia prometido a terra prometida, mas Deus também não prometeu que não haveria problemas, que não haveria lutas, que não haveria dissabores, que não haveria tempestade, que não haveria grandes dificuldades. No mundo passais por aflições. Nós passamos pelas aflições, elas ficam, nós passamos por elas. E a promessa de Deus, Moisés fala: esse povo que vocês estão vendo, os egípcios, nunca mais os vereis. O Senhor pelejará por vós. Confia no Senhor, descansa no Senhor. Mas por que eu vou marchar? Porque Deus não nos quer parado, porque Deus não te quer parado. Deus não te quer parado. Deus não te quer estacionado, afundando em meio aos problemas da vida, deixando que a água vá entrando no barco da sua vida, e você está parado, e a água está entrando no barco, e você está preso, você está amarrado, tem uma dimensão inteira, tem um oceano inteiro, e você está afundando num ponto ali. Deus não te quer parado, Deus não te quer estacionado. Por que devemos marchar? Porque Deus não quer parado. E veja o que a Bíblia, a palavra do Senhor diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10, 39. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Hebreus 10. Deixa eu destacar para você, quem sabe você pode grifar na sua Bíblia também. Em Hebreus capítulo 10, essa palavra de desafio para você no início do ano. Hebreus 10, eu leio a partir do verso 32 para a sua e minha edificação. Diz assim o verso 32, Hebreus 10. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores,
em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraça a minha alma. Nós, porém, não somos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então Deus não nos quer parados, Deus não nos quer estacionados, Deus não nos quer empacados diante das tribulações, diante das lutas, diante das dificuldades. Nós precisamos marchar, nós precisamos avançar. É o que o texto de Hebreus 10, 39 está dizendo para nós. Apesar da dificuldade, apesar da luta, nós estamos marchando, nós estamos avançando, nós estamos conquistando, nós não estamos desistindo. Veja que o texto diz, eu repito para você o versículo 37, no finalzinho fala: se retroceder, não se comprasse a minha alma. Deus não se comprasse naquele que retrocede, Deus não se comprasse naquele que desiste, Deus não se comprasse naquele que abandona, naquele que dá as costas, naquele que diz não tem mais jeito, não posso fazer mais nada, eu vou desertar, eu vou abandonar, eu não vou continuar lutando porque a batalha é grande, eu não vou batalhar mais, eu vou desistir. Não desista. O texto diz, o justo viverá pela fé. Hebreus 11 fala dos heróis da fé, é o próximo capítulo, Hebreus 11, heróis da fé, mostrando o que eles fizeram. E lá no capítulo 12, inicia dizendo para que possamos correr com perseverança a carreira proposta. Capítulo 12, verso 2 de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, corramos. Veja que Hebreus 11 fala de muitas dificuldades, de muitas lutas, de muitas intempéries, mas somos encorajados a não desistir, somos encorajados a não retroceder, e nós somos desse grupo que não retrocede. Mas por que devemos marchar, se sabemos que é a ordem de Deus? Por que devemos marchar, se sabemos que tem promessa de Deus? Por que devemos marchar, se sabemos que Deus não nos quer parado? Por que devemos marchar? Porque a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Não é do homem, não é da medicina, não é das pessoas, não são das pessoas. A última palavra é de Deus. A palavra do povo é: vamos desistir, nós vamos morrer, não tem solução, não tem vida, não tem mais nada para nós aqui. Olha à direita eu vejo deserto, à esquerda montanhas, atrás Faraó com todo o seu exército, na frente está o Mar Vermelho. Estamos num beco sem saída, numa cova profunda sem saída. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamos desistir? Vamos abandonar? Vamos largar? Vamos deixar tudo? Não, meu irmão, minha irmã, a última palavra é de Deus. Talvez você tenha dado ouvido à voz de outras pessoas, a voz do seu próprio coração, a voz até da medicina, mas a última palavra não é do médico, não é da medicina, a última palavra é de Deus. Olhe para a história, quantas pessoas tiveram dificuldades, quantas pessoas tiveram diagnósticos negativos, e lutaram, e venceram, e batalharam. Quantas pessoas tiveram diagnóstico de câncer, em várias partes do corpo, mas não desistiram,
creram, buscaram, avançaram, marcharam, foram curadas, foram restauradas, foram purificadas, foram lavadas. Quantas pessoas tiveram sangue contaminado? Conheci uma mulher que tinha 90 e pouco por cento do sangue contaminado. Foi ovelha minha. E ela orava ao Senhor intensamente. Mais de 90% do sangue contaminado. E o Senhor, por um ato de milagre, de cura sobrenatural, Ele a curou 100%. Ele a restaurou. E o médico dela disse: eu não sei o que aconteceu na senhora, mas teu sangue está puro, teu sangue está purificado, eu não sei o que houve. Meu irmão, minha irmã, a última palavra é de Deus. Alguém diz que você não consegue, que você não vai para frente, você toma como palavra verdadeira. Alguém diz que você não vai vencer na vida e você desiste, porque alguém disse que você não vai vencer na vida. Um fracassado disse que você não vai vencer na vida e você tomou aquela palavra e desistiu. Nós precisamos ter a última palavra de Deus. Porque clamas a mim, Moisés, diz aos filhos de Israel que marchem. Eu não estou menosprezando a medicina. Eu não estou menosprezando os médicos, são importantes, a medicina, eles são instrumentos de Deus, mas eles não têm a última palavra. Se você tem um diagnóstico, o médico deu o tratamento, você deve seguir o tratamento à risca, fazer o que o médico mandou, tomar a medicação que ele mandou, mas continuar orando e clamando a Deus, para Deus fazer o milagre. E Deus pode fazer este milagre. Tem gente que nasceu e alguém disse: a criança nunca vai andar. E a criança está andando e correndo para lá e para cá, porque a última palavra é de Deus. Tem gente que nasceu, alguém disse: a criança não vai viver uma semana e vai morrer. E a criança está viva, já passou 40 anos hoje. Tem pessoa que diz: você não pode engravidar. A pessoa engravidou de 1, de 2, de 3 filhos, porque a última palavra é de Deus. Marchem, pare de clamar, pare de murmurar, vamos marchar, vamos avançar, vamos para frente, em nome de Jesus. É o que Deus está dizendo à nação de Israel. Mas eu preciso aprender a marchar em total confiança. Marchem em total confiança. Veja comigo Salmo 27, de 1 a 3. Eu leio com você aqui na palavra do Senhor. Salmo 27, verso 1 ao verso de número 3. Veja que salmo impactante, poderoso, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores, inimigos, eles é que tropeçam e caem. Olha agora o versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança, não se atemorizará o meu coração, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha fortaleza. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, é eles que tropeçam, é eles que caem, é eles que fracassam. Veja a confiança. Então eu preciso marchar em confiança. Eu preciso marchar com um ato de fé. Confiar é ter fé. Ora, o mar está diante do povo. Como que eu vou marchar sobre as águas? Eu posso me afundar? Eu posso morrer afogado? A água está aqui diante dos meus olhos. O exército está vindo. Eu olho para o exército, vou choramingar, reclamar, murmurar, perder o propósito da vida, o propósito das orações que já tinha feito. Não, eu vou marchar. E quando o povo dá o primeiro passo, Moisés estende a sua vara. E o povo começa a marchar. O que Deus faz? Deus abriu o mar vermelho. O milagre aconteceu, porque o povo marchou em confiança. E olha para o texto, diz que a noite toda, marchando pelo mar adentro, a noite inteira, com a proteção do Senhor, num clarear da madrugada, no outro dia apenas, que o povo sai do mar.
E os egípcios todos os egípcios morreram no deserto. E alguém tenta dizer que o texto não é bem assim, que o mar que se abriu não é bem desta forma, porque era um riachozinho, rasinho, e dava um ventinho, empurrava a águazinha, e a pessoa sem querer torna um milagre maior, porque se era rasinho, fraquinho, águazinha, como é que os carros de farol, os cavalos calarianos morreram todos lá? Tornou um milagre maior. Mas a Bíblia diz que era realmente o mar vermelho. Eu creio na Bíblia, palavra de Deus. Mas o povo está marchando em total confiança. Nós estamos marchando, nós não estamos desistindo. Eu confio no Senhor, eu creio no milagre, eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio, como eu disse, a última palavra é de Deus. Talvez você desistiu dos seus sonhos, desistiu dos seus projetos, desistiu daquilo que você almejava, porque alguém disse para você que não era para você, que você não conseguia, que você não tinha jeito para isso. Mas, meu irmão, se você deu ouvido a isso, você está vivendo hoje no fracasso, está vivendo hoje na melancolia, está vivendo hoje na angústia, porque deixou de realizar os sonhos que você tinha, as suas visualizações, os seus desejos você deixou de lado, porque você deixou de marchar diante de palavras negativas, que você não pode, que você não consegue, que você não chega lá. Nós temos uma ordem de Deus: marchem, marchem, mas precisamos marchar em total confiança. Precisamos marchar, meu irmão, minha irmã, mesmo em meio às impossibilidades. Mesmo em meio às impossibilidades, a coisa difícil, a coisa complicada, há limites, há lutas, há intempéries, há vendavais, há coisas que nos levam a parar, mas mesmo em meio às adversidades, nós precisamos aprender a marchar, mesmo em meio às impossibilidades. Dois textos da palavra de Deus que eu deixo com você, Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Põe a câmera central para mim. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se a promessa de Deus não tem impossibilidade, se a promessa de Deus, Deus vai cumprir. Deus não falha, irmão, mas também Deus não te prometeu uma vida sossegada, sombra e água fresca, deitada eternamente em berços esplêndidos. Tem luta para que você venha valorizar a vitória. Por que Deus não levou o povo para o caminho mais próximo, mais perto? Para que o povo não desistisse. E por que depois o povo teve que caminhar pelo deserto? Para que o povo pudesse aprender a confiar em Deus, a descansar em Deus. Comeram o que nunca viram antes, se alimentaram de onde nunca haviam se alimentado as pessoas. Água sai da rocha, maná desce do céu, para aprender a confiar em Deus. Confia no Senhor. Vocês iam conquistar a terra, desistiram de conquistar a terra, por medo dos gigantes, por medo das batalhas, por medo das fortes cidades. Vocês desistiram, vocês fracassaram, então agora vai ficar no deserto. Eu quero que no deserto você aprenda a confiar em Deus, a confiar na misericórdia de Deus. O deserto é quente, não é o calor que temos aqui, é muito mais. É quente no deserto não tem ar-condicionado, no deserto é terrível, mas Deus colocou uma nuvem sobre o povo, para que o povo pudesse caminhar na sombra. À noite no deserto é frio demais, Deus colocou fogo, uma coluna de fogo, para esquentar, para aquecer o povo. Os irmãos estiveram comigo em Israel, que subimos lá no Monte Sinai, de madrugada subindo, frio demais, blusas, jaquetas,
bem enrolado, muito frio, mais alta madrugada, 4h30, 5 horas da manhã, você tira tudo aquilo que o sol está terrível. Mas Deus, esse povo, tinha uma coluna de fogo e de nuvem, não só para clarear, não só para aquecer, não só para fazer sombra. E o povo tinha que aprender a confiar em Deus. Quando Deus promete, Deus cumpre. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. O texto de Lucas 18, 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O que você não pode, Deus pode. Mas você precisa marchar, você precisa confiar, você precisa descansar no Senhor. Estou marchando, estou avançando, estou indo para frente, recebendo a palavra de Deus no meu coração, na minha alma. Mas eu preciso aprender a marchar, meu irmão, em adoração. Marchem em adoração, marchem adorando ao Senhor, marchem glorificando a Deus. O problema aí está ainda. A dificuldade não foi vencida. A tempestade continua, mas você continua adorando ao Senhor. Marchem em adoração. A Bíblia nos ensina isto. Segundo Crônicas 20, 22, sobre Josafá, tendo eles começado a cantar, a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe, dos montes Seir, que vieram contra eles e foram desbaratados. A luta de Josafá, amonitas, moabitas, descendentes de Ló, das filhas de Ló, os moradores da montanha de Seir, se levanta contra o povo de Deus. Josafá, você conhece o texto, coloca o exército e coloca os músicos, tendo eles começado a cantar e a dar louvores. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor deu vitória. O que quer dizer isto? Que eu preciso marchar em adoração. Eu estou adorando, eu estou glorificando, como Ana, que vai no altar na presença de Deus, cheio de problemas, cheio de lutas, cheio de intrigas na sua vida, de acusações, de injúrias, cheio de coisas negativas, mas Ana ora ao Senhor, glorifica o Senhor, e Deus dá vitória. Tem gente que, diante da primeira tempestade, do primeiro obstáculo, do primeiro problema, abandona a igreja, abandona Deus, torna um desviado, vai para o mundo, vai para o mundão, se perde, porque deixou de marchar. Marche, meu irmão. Quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos? Quais são os seus ideais? Deus não está perguntando quais são as suas impossibilidades. Deus não está perguntando quais são as suas limitações. Porque Ele sabe que somos limitados, sabe das nossas impossibilidades. Mas Ele, o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, está dizendo: eu estou com você, eu estou do seu lado. Vamos marchar, comece a adorar, comece a glorificar. E você sabe que Deus habita no meio dos louvores. Deus está no meio da adoração. Surgiu um problema, começa a louvar a Deus. Se começou a murmurar, choramingar, reclamar, maldiçoar, blasfemar, você perdeu a bênção e vai viver com fracasso o resto da vida. Mas se você começar a adorar a Deus, está doendo, cante. Está doendo, louve o nome do Senhor. E Deus fará maravilhas em nome de Jesus. E quando esse povo começou a cantar, Deus deu a vitória. Marchem para que Deus seja glorificado por meio da sua marcha. Veja que o texto repete por 3 a 4 vezes, Deus dizendo assim: serei glorificado em Faraó. Serei glorificado em Faraó. Então eu vou ser glorificado. Então quando o povo começa a marchar, Deus foi glorificado. Com a vitória do povo, com a derrota dos egípcios, Deus foi glorificado. 2 textos da Bíblia que eu quero deixar com você, João 11, verso 4, sobre Lázaro, onde Deus diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Lázaro estava morto, já eram 4 dias,
Lázaro cheirava mal. E Jesus disse o quê? Essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. Talvez algo ruim está acontecendo na sua vida, algo ruim surgiu, mas não é para seu mal, é para a glória de Deus. Para você falar, eu estou marchando, eu estou indo para frente, eu não vou desistir. Eu vou continuar sendo um homem, uma mulher determinado, uma mulher determinada, ousada, cheio de ousadia, contemplando os impossíveis se tornando possíveis, porque é para a glória de Deus, em nome de Jesus. Certa feita, os discípulos, em João 9:3, encontram um homem cego e perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus disse assim, olha, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, ou a glória de Deus. Ele era cego de nascença. Ele carregava um problema na sua vida desde o seu nascimento. Ele tinha uma luta, não enxergava. Era cego. Mas Deus disse, Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais. Mas o que aconteceu nele é para que se manifestem as obras de Deus. E quando o Senhor restaurou a visão daquele cego, e os seus olhos foram abertos, as pessoas fizeram o quê? Elas glorificaram a Deus. O problema não dá a palavra final. Tem que resolver o problema, sanar o problema, se restabelecer, reaproximar, restaurar, para que Deus seja glorificado por meio da sua, da minha, da nossa vida, em nome de Jesus, amém, irmãos? É para a glória de Deus, é para o louvor de Deus. O faraó estava dizendo, eu vou perseguir este povo, vou trazer de volta. Deus disse, endurecerei o coração de Faraó, e vou deixar Faraó ir atrás do povo. Quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. Quem permitiu o Faraó ir atrás do povo? Deus. Mas Deus foi glorificado. Quando mandou o povo marchar, o povo começou a marchar. Meu irmão, quem sabe Deus está dizendo a você nessa noite, nos seus problemas, nas suas lutas, marchem, marchem. Para de ficar aí de joelho dobrado, começa a marchar, começa a agir, começa a fazer algo, que você tem sonho, tem projeto, tem ideal, começa a fazer, começa a agir. Ah, a vida é cruel comigo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Para mim nada dá certo, tudo dá errado. E quando uma coisa dá errado, tudo vai dando errado, porque a Bíblia já fala, um abismo chama outro abismo. E a pessoa começa a interpretar os textos erroneamente, começa a se auto-justificar, começa a se auto-defender, perde a esperança, perde a fé, não profetiza mais, não verbaliza os seus sonhos, não visualiza a concretização dos seus sonhos e começa a viver como um coitadinho, como uma vítima. Coitado de mim, que dó, que judiação. Não, começa a marchar. Há problemas, há lutas, mas nós estamos em pé. Nós estamos marchando, nós estamos avançando. Nós estamos indo para frente. Somos o exército de Deus, somos o povo de Deus. Pertencemos à nação santa de Deus. O povo que é mais que vencedor. O povo que tem promessa de Deus, que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus e tudo vai cooperar para o nosso bem. Então nós vamos marchar e vamos vencer, porque Deus é conosco e nós confiamos em Deus, e a nossa vitória será para a glória de Deus. Amém, irmãos? Marchem. Ah, não dá mais certo para mim, estou desistindo. Ah, não dá mais certo para mim, estou mudando meus planos. Ah, não dá mais certo para mim, vou fazer outra coisa. Não, meu irmão, marche, comece a marchar. Começa a marchar. Quando eu disse, anos atrás, jovem, a uma tia, que eu ia ser pastor, ela me deu uma palavra muito encorajadora naquele dia.
Ela disse: olha, Edinaldo, você não leva jeito para pastor, você nunca será pastor. Desista, vai fazer outra coisa, vai carpir lote. Uma palavra super encorajadora. Mas eu não tinha a palavra dela como lei na minha vida. A palavra na minha vida é a palavra de Deus, do Evangelho sagrado de Deus. E nem liguei para aquilo que ela falou, entrou para um ouvido e saiu para o outro. E me tornei pastor. Glória a Deus. Aí um dia o filho dela foi casar, não tinha ninguém para realizar o casamento do filho dela. Casou com uma americana, precisava de alguém para realizar o casamento. E me chamou: o senhor pode fazer? Falei: com o maior prazer. Estava lá eu como pastor fazendo um casamento dela, quase usei ele como ilustração no dia, mas deixei quieto. Marchem, marchem, coisa simples estou dizendo, mas você precisa marchar, meu irmão. Tem um diagnóstico médico dizendo que não dá mais certo. Confie em Deus. Siga as orientações médicas, repito. Mas confie em Deus que faz o milagre, que opera de maneira sobrenatural. Quando eu olho para a Bíblia e vejo o povo da Bíblia, é o povo vencedor, que triunfa, que conquista, que avança, que vai para frente. Mas quando olhamos alguns nos dias atuais, parece que não tem Deus, não tem Bíblia, não tem palavra. Por isso, meu irmão, você precisa o quê? O que você precisa fazer? Você precisa, receba esta palavra, receber esta palavra. Que o diabo pode estar sussurrando no seu ouvido dizendo: mas o pastor está falando até bonito, mas na vida não é assim não. O pastor está pregando até bacana, bacaninha, legalzinho que está falando, mas no dia a dia não é assim não, o pastor está confundindo as coisas. E é o diabo que está falando isso no seu ouvido. Satanás está sussurrando isso para você. Porque ele sabe, no dia que você vencer, Deus é glorificado. E se você continuar na derrota, o diabo é glorificado. E o diabo vai dizer: não dá ouvido a essa palavra não, isso aí é conversa para boi dormir. Isso é conversinha de pastor, de público de igreja. Isso é mensagem de prosperidade, isso é mensagem de sucesso, é mensagem de automotivação, motivação, motivacional. Não é nada, é Bíblia, palavra de Deus, motivação do alto, de Deus. Marchem, marchem. Olhemos para Lutero, as dificuldades que ele enfrentou, ele marchou a reforma protestante do século XVI. Olhemos para as dificuldades de Billy Graham, ele marchou, o maior evangelista do século. Pregou onde aparentemente era impossível entrar para pregar. Colocou um exército russo, imagina, cantando um hino especial, louvando o nome do Senhor Jesus, cantando, vencendo vem Jesus, quando a alma sequiosa chega à voz do Redentor, vencendo vem Jesus, glória, glória, aleluia, o exército russo cantando isso, Billy Graham pregando, ministrando, porque marchou. Você precisa marchar, meu irmão. Tem gente que só vê, só enxerga dificuldade. O cristão só enxerga possibilidades. Tem gente, repito, que só enxerga dificuldade. O cristão tem que enxergar possibilidades em nome de Jesus. Ah, está um calor, só vê o calor. Outro começa a vender o ventilador. Outro começa a vender ventilador. Começa a vender picolé, geladinho, sorvete. E vai crescendo, e vai avançando, vai indo para frente. Uns reclamam da vida. Outros fazem a vida valer a pena. Porque estão marchando em nome de Jesus. Estão avançando em grandes possibilidades. Por isso a palavra de Deus é esta: marchem. Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Talvez você, meu irmão, minha irmã, já esteve muito tempo prostrado, orando a mesma coisa. Deus está dizendo: levanta agora e começa a agir, que as portas vão se abrir,
as coisas vão acontecer em nome do Senhor Jesus. Não desista dos seus sonhos. Eu falei aqui, uma pincelada na virada, culto da virada. Falei uma pincelada hoje de manhã e dou uma pincelada agora. Quando Joel diz, acontecerá nos últimos dias, derramarei do meu espírito. Vossos jovens profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos filhos, vossas filhas terão visões. Nós precisamos ter sonhos. Nós precisamos visualizar nossos sonhos. E nós precisamos traduzir os sonhos em palavras, profecia, verbalizar aquilo que estamos sonhando e visualizar pela fé em nome de Jesus. Quando o pai do filho pródigo viu ele indo embora, ele foi embora de casa. Ele foi embora. O pai mandou cevar o novilho. Quando ele volta, o que o pai disse? Matai o novilho cevado. O novilho estava sendo cevado pela volta do filho. Isto é fé, isto é visão, isso é profecia, isso é palavra de Deus, em nome de Jesus. Você precisa erguer a cabeça, você precisa enxugar as lágrimas, você precisa voltar a sonhar os sonhos de Deus. Ah, porque nos trouxe aqui? Porque nos trataste assim, Moisés? Não seria melhor morrer no Egito? Servir os egípcios? Não. Nós queremos liberdade. O mar está aí. E daí? Vamos marchar sobre ele. Há uma canção que diz, se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas. Quando Pedro estava no barco, Jesus disse, vem Pedro. Pedro levantou do barco e pisou nas águas, foi andando sobre as águas. Teve medo, lógico, que depois ele afundou. Jesus o repreende. Homens de pequena fé. Mas um homem de pequena fé andou sobre as águas. Mas se tivesse uma fé grande. Imagina, né? Ele andou sobre as águas, porque olhava para Jesus. Nós plantamos para colher. Nós lutamos para vencer. E nós não desistiremos dos nossos sonhos. Como está a sua vida? Você está na murmuração, choramingando, reclamando de Deus, mas ó Deus, só na minha vida acontece isso, não tem mais jeito. Quando você abre a boca só sai coisa diferente, só abobrinha. Ou sai louvores a Deus, glórias a Deus. Lembre que o texto nos mostra, volta aqui para você, que Deus foi glorificado por meio da ação do povo de Israel. O que o povo fez? Matou os egípcios? Não. O povo afogou os egípcios? Não. O povo abriu o mar vermelho? Não. O povo fechou o mar vermelho? Não. O povo só marchou. Deus fez o resto. Enquanto você está marchando, o resto está sendo feito pelo Senhor. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. E os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quantos anjos estão trabalhando em nosso favor neste momento, nós nem sabemos. Quantos anjos? Mas se você quiser viver a vida como um coitadinho, Deus não pode fazer mais nada por você. Mas se você falar, hoje eu vou marchar, eu vou resgatar aquele sonho, vou abrir aquela gaveta, lá no final deixou meu projeto, eu vou resgatar esse projeto de vida. Porque Deus é fiel, e Deus está com a gente, em nome de Jesus. Receba esta palavra, não a deixe cair por terra. Porque se você a receber, ela vai produzir vida em você, em nome de Jesus.
Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Fale com Deus. Conversa com o Senhor. Conversa com Deus. Você está marchando? Você está marchando? Você está marchando para a glória de Deus? Você está marchando para o louvor de Deus? Por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quando marchamos, Deus faz o resto. Marche em louvor, marche em adoração, marche glorificando ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, que essa palavra que o Senhor trouxe a nós nesta noite, esta palavra que o Senhor revelou ao nosso coração, não venha cair por terra, mas que possamos continuar marchando. A última palavra é do Senhor, Pai. Ninguém tem a última palavra a não ser o Senhor. E que possamos confiar em Ti. Mesmo que a guerra estoure, que o exército se acampe contra nós, nosso coração não venha se atemorizar, mas que possamos confiar, descansar totalmente em Ti. Em nome e para a glória de Jesus. Amém.